O nosso STF foi historicamente inspirado no STF americano, isso é um fato. Não existia um STF no Império, o Brasil nasceu um Império, aí houve um golpe militar, virou uma república. E a república, né, era muito inspirada nos Estados Unidos, tanto que o Brasil foi batizado Estados Unidos do Brasil. Então, o STF era para seguir o mesmo da STF dos Estados Unidos. Apesar que houve modificações desde o tempo de Deodoro da Fonseca, a crítica que eu vou fazer aqui é pensando no hoje, apesar que também serve para constituições anteriores, mas a Constituição atual. Por que deu certo o STF nos Estados Unidos, apesar que lá também, por exemplo, tem ativismo judicial, que é o juiz da Suprema Corte utilizar da sua influência para criar leis, para modificar leis a seu bel prazer, a bel prazer da sua ideologia. Lá isso existe. Entretanto, lá é um nível muito menor, em raros casos. Não é como aqui no Brasil, que isso é sempre. Né? E é dito isso aos quatro ventos como se fosse uma coisa boa. Não, a gente está defendendo os pais, os filhos, aquelas coisas abjetas que os ministros do Supremo já disseram em várias das suas reuniões. Então, lá é raro. Ocorre em quantidade muito menor do que aqui. Okay? Não existe uma instabilidade jurídica como tem aqui. Okay? Então, vamos lá. Primeiramente, né, como eu falei, o cargo ele é vitalício de verdade lá. Então, o cara ele fica décadas ali e não se preocupa muito em ter que agradar quem me indicou. Okay? Aqui, muitas vezes, o ministro chega no Supremo e ele já está pensando num cargo público. Você teve o Barbosa, né, que largou e quase foi candidato à presidência. Okay? E não quer dizer que ele não vai tentar novamente. Okay? Então já mostra uma falta de parcialidade, uma falta de imparcialidade, quando um juiz ele já está pensando na sua própria promoção. É só ver o Barroso. Né? O Barroso, quando ele age sozinho, quando ele age fora das câmaras, ele é completamente diferente do Barroso que age na frente das câmaras, que tem aquele discurso progressista, etc. Ele é extremamente político. Okay? Não é à toa, ele tem algum projeto político pessoal. Okay? Não sei se ele necessariamente vai se candidatar, mas certamente ele tem um projeto político de algum partido, e necessariamente de uma ideologia. Okay? Então, o cargo vitalício ele tira um pouco disso, o cargo vitalício verdadeiro. Claro que tem o seu contra, né, que tipo, você fica um tanto quanto preso, muito preso a uma certa situação, só que pelo menos você tem estabilidade. No STF americano, ele muda, cada presidente indica no máximo um juiz, dois, ok? Ainda mais que hoje um presidente americano só pode ter uma reeleição, né? Então a chance de um presidente fazer que nem um Lula indicar 6 ministros é basicamente possível, ok? Porque um presidente vai ficar no máximo 8 anos no poder, enquanto que quase todos os ministros vão ficar mais de 30. Então a chance de uma cooptação pessoal, individual, é muito difícil nos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil não é difícil, ainda mais se o cara usar um poste. Né? Se o Lula fosse reeleito, né, ele poderia indicar a maioria absoluta do STF. Se a Carmen Lúcia realmente se afastar, se haver a aposentadoria de alguns ministros e o Gilmar Mendes, por exemplo, sofrer impeachment, haveria totais chances dele conseguir formar uma maioria petista ali no STF. Então, o nosso sistema, a falta de vitalicidade pesou bastante. Okay? Eu já vou discutir isso melhor sobre a questão da PEC da Bengala, que eu sei que você está pensando sobre isso. Outro ponto também, e principal, talvez mais importante que a vitalicidade, é que são os senadores, o Senado independente. O Senado americano ele é muito forte, ele é uma casa muito tradicional, muito valorizado nos Estados Unidos. Né? Isso porque o Senado americano ele foi pensado para ser a mesma coisa que o Conselho de Estado e a Câmara dos Lordes lá da Inglaterra, do Império Britânico. Né? Lembra? Os Estados Unidos foi uma colônia britânica e seu sistema é inspirado no sistema britânico. Porque eles não tiraram nada, eles não criaram nada, basicamente. Eles remodelaram, adaptaram às suas necessidades, mas ali tem muita inspiração do Império Britânico.
Então o Senado tem muito poder, por exemplo, ele que decide todos os embaixadores. No Brasil isso não existe. Que você pode colocar quem você quiser como embaixador praticamente, existe lá, vai chorar, vai ter picuinha, mas você escolhe quem você quiser. Tanto que ex-presidentes foram embaixadores quando um aliado chegou ao poder. Então isso é uma coisa muito comum. Tanto que surgiu uns boatos aí que o Temer seria possado embaixador lá na Itália, enfim. É uma viagem, mas no caso não é impossível. Não é realmente impossível, nem seria estranho historicamente falando. No caso dos Estados Unidos é. Que teria que ter aprovação do Senado. E lá, e não só por uma questão histórica, né, mas porque lá os senadores eles são muito dependentes dos votos dos eleitores, porque lá os estados são pequenos. A maior parte dos estados americanos tem o tamanho do Paraná, que se não me engano são 200 mil quilômetros quadrados. Então é um estado... Então assim, é fácil surgir concorrentes a um senador. Claro que não chega a ser uma eleição barata, mas é relativamente fácil você perder uma vaga ali para o seu opositor, até mesmo no mesmo partido. Né? Você tem muita competição interna nos partidos americanos. Então assim, os senadores eles se importam muito com a opinião do seu eleitor, eles tentam ser os mais transparentes possíveis e, inclusive, aí é uma confusão, por exemplo, a nossa Constituição coloca poucos pré-requisitos para um ministro do STF e, mesmo sendo pouco, eles ignoraram alguns, como foi o caso de Mauro Mendes. Mas, nos Estados Unidos ocorre algo parecido, mas também não é parecido. Que também tem poucas pré-condições legais na Constituição, mas o Senado coloca mais pré-condições. Então, por quê? Porque o eleitorado vai cobrar isso deles. A população sabe que o Senado tem o poder, tem a última palavra de impor ou não. Por isso que Obama, por exemplo, não indicou um ministro, mesmo que um dos ministros já estava a ponto de se aposentar, porque a maioria era da republicana, então não aceitaria qualquer indicação que o Obama quisesse apresentar. E o próprio Trump, quando ele se ventilou que ele ia apresentar um nome muito mais conservador, ele apresentou um nome mais moderado. Porque, apesar da maioria ser republicana, a ala que estava no Senado, ela era bastante crítica do Trump. Então, mesmo sendo do mesmo partido, existe uma grande independência dos senadores referente ao presidente. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, se o presidente tiver num bom momento, ele coloca quem ele quiser, basicamente, como ministro. Poderia colocar o cachorro dele, que faria um trabalho melhor que o Gilmar Mendes, mas ainda assim seria muito feio. Né? Bom, então esse é o segundo motivo muito claro. E terceiro, você tem a descentralização, aí uma questão mais sistêmica. Né? Então, assim, você tem todos esses fatores que tornam os ministros, os juízes do Supremo Tribunal Federal americano independentes. Eles não dependem, eles não são aliados, não são capachos do presidente. Eles têm um mandato longo, eles têm uma vasta experiência, um belo currículo. Então eles fazem aquilo que eles consideram certo. Existe sim momentos de ativismo judicial? Existe. Não é, isso é uma coisa muito conhecida hoje, muito discutida. Mas ela é mais rara, ela é bem em casos específicos, e não é essa pouca vergonha que acontece no STF atual. Né? O STF que senta e discute se vai ter vaquejada ou coisa assim. Né? Então assim, ok, é um caso bem melhor do que o nosso, apesar que tem seus problemas também. Então, se a gente fosse copiar o sistema americano, a gente teria que copiar por inteiro. Esse é o problema muito do Brasil. O Brasil gosta de copiar só partes e as vezes partes contraditórias. Né? O Brasil quer ter o estado de bem-estar da Noruega, mas pagar menos impostos que a Inglaterra. Então, não tem como. Você tem que escolher um pacote completo, muitas vezes. E no caso do sistema americano, muitas vezes é assim também.